sou casada, viu, Duarte? Eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Fala, seus mal diagramados! A semana que passou ficou marcada principalmente pelo retorno da escolinha do professor Flávio Dino. Sem tempo para perder com deputados limítrofes que mal conseguem formar uma sentença sem o risco de sofrer um AVC isquêmico, ele topou, nesta semana, aceitar um convite da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. E no evento se debateu de tudo, menos questões relativas à comissão em questão. Durante as horas em que precisou aturar todo tipo de Zé Povinho alçado à condição de parlamentar em 2022, o ministro da Justiça teve que responder perguntas sobre visita ao Complexo da Maré e suposta comemoração de presos com a vitória de Lula no ano passado. O que, apesar de ser uma baixaria calculada para gerar cortes de Kuai e TikTok dos políticos de extrema direita, Dino tirou de letra, não só sendo bastante pedagógico, como respeitando sua própria biografia e não deixando de lado o deboche e as humilhações veladas, que são até de difícil compreensão para aqueles com vocabulário restrito a 100 palavras. E tudo isso ocorre numa semana em que o ministro tinha alguns problemas, digamos, mais relevantes para resolver, como por exemplo, auxiliar na situação do Rio de Janeiro, que teve ônibus e trens incendiados após a morte do miliciano Faustão. A situação de guerra civil gerou cenas tipicamente cariocas, como passageiros sendo transportados em caminhão cegonheira, cosplay de Homem-Aranha reclamando da falta de busão e Cláudio Castro bravateando contra o crime organizado como se ele não fosse parte do problema. E nesta semana tivemos também Zambelli pediu o endereço de Xandão para a mãe enviar uma cartinha. Políticos brasileiros passam vergonha apoiando a candidatura de Javier Milei na Argentina. Raquel Sherazade reclama que não conseguiu comprar casa com salário de módicos 200 mil. E Neymar dá whisky de pobre premium para quem visita a sua nova filha. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Monark estava certo sobre Flávio Dino. É um gordola que não consegue enfrentar um leão na floresta. Até porque nem existem leões na floresta brasileira. Mas acredito que esse grande queima-filme dos maconheiros não lembre com clareza dos ensinamentos da quarta série a essa altura da vida. Só que o cargo de ministro, felizmente, nem exige essas habilidades. As demandas desse posto, que inclui enfrentar panacas com autoestima na selva, que é o Congresso, Dino costuma tirar de letra. E mesmo sendo pós-graduado em humilhar deputados transtornados que nutrem verdadeira obsessão com a figura do político maranhense, ele é recorrentemente convidado para participar das sessões aleatórias na Câmara, como as comissões de futevôlei, esportes praianos, a de pesca submarina com snorkel e a de prática de preconceito com minorias em jogos online. E em todos os assuntos abordados, nada tem a ver com o que a comissão propõe. Na última quarta-feira agora, quando esteve na de fiscalização financeira e controle, precisou responder Marcon sobre fake news de presos comemorando vitória de Lula em presídio e Nicolas questionando o ministro pela 63ª vez acerca da visita dele ao Complexo da Maré. O senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu? Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações em presídios, eu não conheço esse assunto, porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração. Se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme... Deputado Sola, por favor, deputado Sola. Não vamos interromper o ministro, por gentileza. Vamos manter a ordem que está indo tão bem. Então, eu realmente desconheço esse fato de comemorações, enfim, e parece um pouco com essa história das imagens do 8 de janeiro, que parece, por sua vez, com a história da Terra plana. É uma criação mental que fica aí circulando pela internet, enfim, é o atual estágio da humanidade. O homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz
que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado, porque são ricos. Assumam que não gostam de pobre, assumam que não gostam do povo. Em relação ao complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo, eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo, é inverídico. É falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, todas as forças que foram avisadas. E o pior é ainda ter que aturar as asneiras de Carla Zambelli, que ao tentar imitar o humor fracassado de Abílio Brunini, disse que Duarte Júnior estava apaixonado por ela. E como burra não conta com revide, ela deu uma risada mais amarela que a camisa da seleção quando o deputado respondeu que não existia esse risco, porque ele tem bom gosto. Porque no dia 7, o senhor emite uma portaria dizendo que vai ter segurança extra, Como guardião mas do tempo, o senhor tempo dela não... tá parado, ó. Faz mais de 2 minutos, ó. Começou agora. É que ela me designou como guardião do tempo, tá parado. Faz 2 minutos. O Duarte deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. Eu sou casado, viu, Duarte? Eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Com certeza. Por isso que eu te disse que você está apaixonado. Por gentileza, isso é desrespeito. Desrespeito com a deputada. Isso é um desrespeito Por com a minha favor, esposa, senhora deputado, presidente. isso Isso é é desrespeito com a minha desrespeito. esposa. Por Eu sou gentileza. casado, tenho filho. Vamos E é um continuar. desrespeito com a minha esposa. Depois, a direita acusa o Dino de fugir dessas comissões. Mas é claro, quem tem tempo e paciência para conviver com essa cambada de aloprado toda semana? Falando em Carla Zambelli, nesta semana a deputada paulista provou que é inapropriado ter o hábito de mentir quando você realiza isso de forma sofrível. Isso porque vazaram áudios em que a pistoleira espanhola requisita a Walter Delgatti a quebra de sigilo de Alexandre de Moraes para obtenção do endereço do ministro em Brasília. O Walter não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Precisava do endereço daqui de Brasília. Não pode ser, porque quadra é prédio. E ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa tipo funcional, entendeu? Inicialmente, Carla negou a autoria do áudio e mesmo a intenção de obrigar o Arara Hacker a cometer esse crime contra o magistrado. Depois, ela voltou atrás e disse que precisava do endereço para que sua mãe enviasse uma cartinha ao Xandão. Com essa desculpa esfarrapada, a gênia assumiu que era mentora do crime, confessou a autoria do áudio e deixou uma verdadeira lambança para o advogado tentar consertar. A justificativa nem sequer convence, pois bastou pesquisar as redes da mãe para descobrir que, se Rita Zambelli fosse enviar uma carta para o Xandão, o texto seria repleto de apelidos carinhosos, como chamá-lo de cabeça de pica. O que a mulher realmente fez no Instagram e ainda foi incentivada pela própria filha, além de receber o apoio de cantores fracassados como Netinho da Bahia, Conrado e César Menotti. Mas eu gosto quando a Carla se encrenca e escancara toda a sua estupidez em público, porque é o momento em que a Joyce Hasselman interrompe o seu agachamento isométrico, pega a câmera e volta a ser jornalista de política por alguns minutos, só para ofender a ex-amiga. A rainha dos burraldos e das burraldas do Brasil, Carla Zambelli. Eu já adianto para você que, se burrice desse prisão no Brasil, ela já teria sido condenada à prisão perpétua. Mas o caso não é esse. O caso é mais um crime cometido por Carla Zambelli. Parece até que a Joyce depende mais desses momentos para manter a forma física em dia do que da musculação em si. Tamanha a satisfação que ela parece extrair ao detonar a inimiga. No último domingo aconteceu o primeiro turno das eleições argentinas. No pleito presidencial deu óbvio. Sérgio Massa, candidato de uma das 140 vertentes do peronismo, terminou em primeiro. E o outro é o Javier? Javier Milei! Por isso que eu tinha parado como espanhol. Bom, mas a segunda colocação ficou com Javier Milei, candidato antifascista e outsider completamente envolvido com a classe política. Ouvi dizer que Milei poderia ter desempenho melhor se não fosse pelo apoio de Eduardo Bolsonaro.
que pintou em Buenos Aires no último domingo. Espécie de Mick Jagger com Chico Barney da política, sempre garantindo a derrota dos candidatos que apoia desde 2019, o pequeno Plátano também garantiu sua cota de auto-humilhação nos noticiários locais. Primeiro, foi interrompido ao vivo quando começou a defender o porte de armas para o cidadão argentino, o que nem é uma questão para a direita do país. E é isso que dá a não conhecer o eleitor do lugar onde está. Se tivesse apoiado a legalização do Fernet Coca com cocaína e preconceito contra paraguaios, Eduardo seria visto com muito mais simpatia pelos direitistas locais. Poner adelante armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para que tenham a legítima defesa, para que não sejam massacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder, por suerte. A patetice do parlamentar virou pauta em outros programas e o jornalista argentino descobriu como é fácil e prazeroso, por exemplo, criar conteúdo em cima de uma família tão ridícula. Estaba el hijo de Jair Bolsonaro, el tercer hijo, Eduardo Bolsonaro, el hombre que se va paseando en general con mala suerte electoral por los distintos países donde algún ultraderechista se presenta. Es un hombre que llegó el domingo a la mañana, Eduardo Bolsonaro, y dijo: vamos por la libre portación de armas, sin registrar que eso tampoco es un valor para la sociedad argentina. Mas não foi só ele quem ajudou a garantir a má reputação dos políticos brasileiros bolsonaristas por lá e reforçar a tendência dos deputados internacionais. Marcel Van Hatten, que apesar de ter apenas 37 anos já parece o Costinha no fim da vida, fez um daqueles discursos clichês que o resumo é basicamente esse. Sei lá, eu odeio o PT. A eleição aqui na Argentina é muito importante para nós brasileiros porque há um candidato que está fazendo uma campanha contra o sistema, contra um governo de esquerda perdulário, como é o governo Lula também no Brasil. O governo Fernandes sempre contou com o apoio do PT. Então, para nós, principalmente para mim, que sou do Partido Novo, partido que defende o liberalismo, que sempre votou contra as propostas estatizantes do PT. E Rodrigo Constantino deixou seu confortável apartamento em Miami para apoiar Milei em castelhano e imitou um leão, animal ao qual o candidato Guga Chakriano é comparado. Viva a liberdade, carajo! Viva a liberdade! Espero que perca, mas estou adorando que pelo menos desta vez essas figuras estão incomodando outro povo e não o nosso. Que fiquem por lá! Infelizmente, tivemos mais uma semana de crise na segurança pública do Rio de Janeiro. Com a morte do miliciano Faustão em confronto com a polícia civil, o crime organizado do estado meteu fogo em ônibus e até em trens para intimidar o poder público. A reação de Cláudio Castro, suposto governador do Rio, foi ridícula, mas previsível. Bravateou e mandou recado para as inimigas com a seguinte frase: o crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. Meu querido, além do senhor parecer um dedão com barba, parece também desprovido de cérebro, como se fosse de fato um dedão. O crime organizado não pensa em desafiar, ele já desafia e se entranha no poder do Estado. Precisa mais o que para perceber isso? Um miliciano entrar num palácio, bater na tua cara, se autodeclarar governador do Rio e transmitir tudo isso ao vivo no Instagram? O crime organizado não ouse desafiar o Estado. A situação calamitosa que levou a população a voltar para casa em caminhão, cegonheira e até gerou reclamação de cosplay do Homem-Aranha pela falta de ônibus, não gerou nenhum momento em político de direita que emprega e homenageia miliciano na Alerj, reconhecendo que é parte do problema. Pelo contrário, nesta semana, além de Lula, que vocês sabem é responsável por tudo de ruim que acontece no Brasil, até Brizola chegou a ser culpado pela violência das milícias, o que levou o deputado Pompeu de Matos a reagir à altura e perder a linha com bolsonaristas histéricos na Câmara Federal. Atitude corretíssima, mas acho esse
parlamentar meio antipático. O cara vai para a Câmara todo dia piochado, estilo garçom de churrascaria gaúcha, e não serve nem uma maminha na manteiga para dar aquela quebrada na animosidade da Câmara. Mala demais. Eu assisti 2 ou 3 deputados do Rio de Janeiro, importantes deputados do Rio de Janeiro, dizendo que a culpa de tudo isso era do Dr. Leonel Brizola. Eu assisti estupefato. Mas, minha gente, o Brizola morreu faz 20 anos. É difícil de acreditar. E aí o Brizola é culpado. Mas lavem a boca com água rasa. De onde tiraram isso? O Brizola nunca deu emprego para milícia, para filho de miliciano, para esposa de miliciano, para mulher de miliciano. O charlinismo cultural é tão enraizado no Brasil que até ricos costumam se fazer de coitados para ganhar simpatia do público. E a pior constatação sobre isso é que muitos até conseguem. Quantas vezes vocês não viram algum empresário que é bilionário há 80 anos se vitimizando ao dizer que hoje pode ser muito rico, mas quando tinha 10 anos buscava água no poço artesiano para a mãe e vendia tamarindo na feira para ajudar a família? Parabéns! Você quer o que como reconhecimento? Uma mamada de cada cidadão brasileiro que vai morrer a caminho do hospital no banco reservado de um ônibus imundo? E tem também quem nem é tão rico assim, mas que poderia sim ter uma vida estabilizada, confortável, mas preferiu gastar com sapato Lobotan e bolsa de 40 mil reais, daquelas que mal acomodam um iPhone 13 mini. De quem eu tô falando? De ninguém especificamente, apenas me veio à cabeça essa hipotética situação quando assisti a entrevista da Raquel Sherazade, lamentando que, mesmo com um salário de 200 mil reais no SBT, não conseguiu comprar uma casa própria, tadinho. Tudo bem que o padrão de imóvel que ela aprecia não é o mesmo daqueles que estão ao nosso alcance, mas mesmo assim, é no mínimo estranho uma jornalista que fazia críticas sobre economia na TV não ter uma casa própria, ganhando essa pequena fortuna mensalmente por 10 anos. Não só é estranho, é triste. Quem não se compadeceu com Raquel Sherazade vivendo em situação de barril tipo Chaves já morreu e nem sabe. Você disse que seu sonho era comprar uma casa, mas no SBT seu salário era de 200 mil, verdade? 200 mil? Era algo em torno, mas não era o salário líquido, né? A gente tem vários descontos, a gente tinha os impostos a pagar de pessoa jurídica e, na verdade, apesar do salário, eu não consegui ainda realizar, né? Esse salário foi o salário final. Ia perguntar, você não conseguiu comprar uma casa com esse salário milionário? Não, porque o salário, na verdade, não era milionário, né? Esse é o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caía na conta. Quem é fã de programas da Discovery e Animal Planet já deve ter enfrentado aquele momento em que ficamos com piedade de um animal que foi atacado e agoniza até a câmera dar um fade antes do suspiro final do bicho. E é exatamente essa a imagem que eu tenho do MBL hoje em dia. Não que nesse quadro pré-morte específico eu tenha qualquer tipo de benevolência. Quero mais é que se foda. Porém, as situações são comparáveis. Todo o esforço que o grupo faz para sair do ostracismo parece um espasmo para não se entregar definitivamente. Nessa semana, ao invés de invadir universidades públicas e apanhar de otakus, o que aconteceu foi mais inusitado ainda. Um dos membros do MBL denunciou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul os outdoors que a atriz pornô Martina Oliveira inseriu nas ruas de Porto Alegre. Conhecida como Beisola do Privacy, a mulher foi notificada por propaganda irregular, mas a real é que isso é o de menos. A situação gerou mídia espontânea e a criadora de conteúdo adulto nunca lucrou tanto nas plataformas quanto agora. Acabei de receber uma notificação do Ministério Público referente a danos ambientais e poluição visual referente aos meus cartazes outdoor e lambes que eu coloquei na rua. Então vamos lá, na primeira folha falo o que eu fiz, que foi a poluição visual e dano ambiental. Aí na terceira, na quarta folha não fala nada com nada, que fala que é sobre o outdoor que eu coloquei, a instalação de cartaz e a instalação de lambe. Aí depois tiveram a criatividade, né, de colocar uma propaganda da UOL falando sobre mim, que aqui tem a fotinho do outdoor. Aí depois
Tem a fotinho do velho tentando ler meu QR Code, coitado. Você que não foi feliz, né, que não sabe ler QR Code. E por último, temos a foto do meu cartaz, inocente cartaz, que fala sobre batata. Além de não perceber que geraria essa divulgação gratuita para a moça, o integrante do MBL que a denunciou esqueceu de esconder os próprios rastros na internet e descobriram que o sujeito seguia no Twitter perfis como Só Mamadas, Tudo no Sigilo e Show de Putaria. Parece que esse grande ativista contra a pornografia se encaixa no mesmo perfil de sempre, um moralista hipócrita. Eu devo admitir que se eu fosse rico, provavelmente eu já não seria mais rico também, porque me recusaria a comer e a beber o que eu sou obrigado a consumir hoje, por falta de orçamento. E é por isso que eu me indigno sobremaneira quando vejo pessoas que podem comprar as melhores marcas do mercado em todas as categorias e continuam a bancar os humildões, comendo miojo, nissin-lame e tomando latão de Skol. Sendo assim, é inaceitável que o menino Ney, ganhando um porrilhão de reais por mês para fingir que joga na Arábia Saudita, dê uma mini garrafa de Jack Daniels e 2 charutos de chocolate para quem visita sua filha, Mavi. Nada contra o uísque em questão, tenho até amigos que bebem, inclusive eu. Mas além da garrafa ser mini, o sujeito poderia presentear cada camarada com um Delmore Selene de 25 mil dólares. Mas fica aí com essa mixaria que ele deve ter comprado no atacado para pagar mais barato ainda por cima, né? E essa daqui é a dos homens. Tem uma garrafa de uísque, 2 charutinhos de chocolate e aqui copinho de shot com a identidade visual da Mavi, olha, as nuvenzinhas quadriculadas. Mais ridículo ainda é o kit feminino. Ao invés de dar goró pras minas também, o cara resolveu conceder uma casinha de porcelana que vai quebrar no máximo na 9ª passada de lustramóveis em cima da estante, né? Eu tô mais puto do que quando o Faro reclamou de pagar 400 reais pra piscineiro. É muita sacanagem uma coisa dessa. Aqui dentro tem a casinha de porcelana que eu mostrei pra vocês e o home spray. Semana complicada para os nerdolas e reaças fãs de cultura pop. O lançamento do novo jogo do Homem-Aranha para PlayStation foi um fenômeno de vendas, mas gerou vídeos de criadores de conteúdo furiosos com a suposta lacração da história, já que o personagem é desarmamentista e não usa a Mary Jane como saco de pancadas, hábito muito disseminado entre bolsonaristas. E o que é lacração nesse recorte populacional? Qualquer coisa que não seja homem e nem branco. Se você for uma mulher de pele clara, do Partido Novo e evangélica, sua existência por si só já é lacração. E não ouse ser preto, que aí é lacração em dobro para o nerdola. Só que o choro não ficou restrito ao ambiente gamer, onde é mais regra do que exceção odiar minorias. Também tivemos show de Roger Waters nos últimos dias e a vinda do ex-Pink Floyd para cá é sempre uma garantia de que teremos muito humor involuntário por parte dos tiozões do rock. Vale lembrar que em 2018 Rogerinho Águas deixou seus fãs analfabetos funcionais nervosos ao protestar contra a candidatura de Bolsonaro, o que gerou um vídeo histérico de Richard Rasmussen alegando que não deixaria isso acontecer no Brasil porque ele paga impostos. E vai impedir como o orgulho da Receita Federal? Beijando a boca de um lobo-guará no cerrado? Aqui você não vem fazer política não, estrangeiro. Desculpa, o Brasil é nosso. Eu moro aqui, criei meus filhos aqui, pago meus impostos aqui. Escaldado, desta vez, Roger já avisou antes de começar que quem costuma se incomodar com as mensagens políticas que se retire da plateia e vá ao bar antes do show. If you're one of those, I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics, people. Not too well, fuck off to the bar. E para fechar a péssima semana do Nerdola, ainda tivemos Mark Ruffalo, o Hulk, organizando uma turma de famosos norte-americanos para exigir que Biden apoie um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas. Nessa toada de notícias negativas para fãs de hominhos e admiradores de ator coxudos e gostosos, tô rezando desde o começo da semana para que seja verdade o vídeo em que um careca parecido com Jason Statham coloca uma bandeira da Palestina
Instagram no capô do carro. Seria interessante ver a reação de quem costuma compartilhar memes do Jason sem camisa no Instagram com frases motivacionais se isso fosse real. A decepção do Nerdola sempre me motiva a continuar. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, sabe que pode nos apoiar de algumas formas, elas estão todas no primeiro comentário. O seu apoio é fundamental para que a gente continue nessa batalha aí contra a extrema direita, com os processos e pagando toda a nossa equipe, a nossa infraestrutura. É muito importante se você puder ajudar e colaborar com o nosso trabalho. Estamos trabalhando e pedindo uma contribuição, não é mesmo? Não é para pagar só processos como o Bolsonaro, mas é também para pagar uns processinhos, né? Você também, aqui ó, no primeiro comentário tem o Apoia-se, tem o Seja Membro, tem o PayPal, o Pix, a conta corrente. Também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook e tudo aí. E se você é um desses que se vitimiza, não, vocês aí não devem ter ganhar 200 mil reais, né? Mas se você ganha e fica se vitimizando, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.